Pessoal, e o terceiro tipo de solução que nós iremos abordar é o TMP-FS. O que é que significa dizer? Que ao invés de persistirmos os dados no nosso HD, no nosso disco rígido, esses dados serão persistidos, entre aspas, né, na memória RAM. Né? Então, assim que eu excluir um container, assim que eu finalizar, na verdade, um container, aqueles dados serão perdidos, já que é utilizado aí um dispositivo de armazenamento volátil, que é a memória RAM. Então, como é que isso funciona? Então, estou aqui com o meu terminal, serviço Docker em execução. Eu irei subir um container docker run-it e irei utilizar o tmpfs. Então, ao invés de passar o "-v", como já vimos, nós deveremos passar o "-tmpfs", né, e informar aqui o diretório lá do nosso container. Nesse caso aqui, eu vou colocar um container minha app e um container Ubuntu. Então, subir aqui o meu container. Note que se eu der um ls, eu vou ter aqui o meu diretório minha app. Nesse caso aqui, eu teria o que? Um diretório temporário. Se eu entrar aqui no minha app, note que eu não vou ter nada, né, já que eu não persisti, certo? Note também uma particularidade, ele vai estar aqui meio que grifado em verde, da mesma forma que o diretório tmp, que é para arquivos temporários, vai estar. Então, eu posso estar criando aqui alguns arquivos, né, touch, como app.py, só um exemplo aqui, é um arquivo sem nada. Então, a partir do momento que eu finalizei esse container, note que esses dados serão perdidos, já que eles estarão na memória RAM. Então, eu vou fazer o seguinte, vou dar um Ctrl D para sair, obviamente, esse container vai parar, então note aí, docker ps, e vai estar aqui nos containers parados, né? Docker ps-a. Então, eu tenho aqui esse meu último container que foi feito, né? O que acontece se eu entrar nesse container? Então, como nós já conhecemos, docker start, -i, que é para inicializar um container que está parado, ou A para atachar o terminal I do modo de interatividade. Irei passar aqui o nome desse container, né, que é esse Sleep Edison. Então, voltei ao meu container. Se eu listar novamente, eu vou ter, obviamente, o meu diretório minha app. Né? Note que ele não vai estar mais temporário, porque aqueles dados ali foram perdidos. Então, no momento que eu utilizei o tmpfs, tudo que estava ali dentro de minha app, por exemplo, então cd minha app, né, que estava na memória RAM, foi perdido assim que eu finalizei o container. O que não acontece, por exemplo, como nós já vimos e estudamos, quando utilizamos a camada de read-write. Nesse caso aqui, o tmpfs, ele nem utilizar a camada de read-write do container vai. Então, vamos aqui utilizar essa camada. Então, vou subir um container, docker run-it, não vou fazer nenhum tipo de solução de persistência de dados, eu vou subir aqui o meu Ubuntu normalmente. Certo? Docker run-it Ubuntu, subir aqui, listar meus diretórios. Eu vou estar criando aqui um diretório, por exemplo, minha aplicação Python. Só um exemplo, tá, pessoal? Então, listando aqui, eu tenho aqui meu diretório, minha aplicação Python. Se eu entrar aqui na minha aplicação Python, eu vou estar criando aqui um arquivo, né? Touch app new.py, por exemplo. Então, listando aqui, eu vou ter. Se eu finalizar esse container e colocá-lo em execução novamente, né? Vamos listar aqui, docker ps, não vai estar, então ele está parado, docker ps-a. Então, esse daqui foi o meu último container, ao qual eu criei o diretório e criei o aplicativo Python vazio. Né? Então, vamos recuperar ele. Então, docker start-i e passar o nome aqui do meu último container. Né? O nome é o ID, como vocês já sabem. Note que se eu retornar lá na minha aplicação Python, eu vou ter o meu arquivo, já que eu não utilizei da persistência de tmpfs, que acaba ficando na memória RAM. Nesse caso aqui, eu utilizei da própria camada de read-write. Uma outra maneira, como vocês já viram, de estar utilizando os volumes, é através do "-mouse", né, por exemplo. Então, docker run -it, né, utilizando a flag aqui "-mount", como vocês já viram. E nesse caso aqui, eu irei passar o type, certo? Que é o tmpfs, e irei passar o meu destination, que seria basicamente ali o diretório do meu container. Nesse caso aqui, vamos passar a minha aplicação, né, do meu Ubuntu aqui. Então, note que ao entrar, né, eu vou ter ali minha aplicação, que é também um diretório temporário. Então, pessoal, por essa aula é isso.
Vocês viram aí que o TMPFS é utilizado para armazenamento temporário de dados. É muito útil quando se deseja fazer esse armazenamento de dados sensíveis, enfim, quando não se deseja manter esses dados. Então eu vou ficando por aqui e espero vocês na próxima aula. Até lá, pessoal.